É Mateus 8, Mateus 8:5. É bom que assim vocês passeiem um pouquinho na Bíblia. Não. Nós vamos ler nos dois evangelhos, porque essa passagem ela é citada em dois evangelhos. Então nós vamos ler nos dois para nós observarmos alguns detalhes. Vamos começar por Mateus 8, a partir do versículo 5. Amém? Todos acharam? O meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Amém? Isso é aqui, esse contexto nós lemos em Mateus, no Evangelho de Mateus. Agora vamos lá para o Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 7. Do 1 ao 10. Vamos ler. Embora seja a mesma palavra, o mesmo contexto, existem detalhes que diferenciam. Amém? Por isso que nós vamos ler aqui nos dois evangelhos. Evangelho de Lucas 7, versículo 1, capítulo 7, diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que os acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, o encontraram o servo curado. Fecha os teus olhos por um momento. Pai amado, Pai querido, na tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite. Agradecemos ao Senhor por esta grande oportunidade de estarmos na tua presença, te adorarmos, louvarmos, exaltarmos o teu santo nome.
Pai, o Senhor conhece cada coração nessa noite. O Senhor conhece como os teus filhos e filhas entraram aqui neste lugar. O Senhor conhece aqueles também que estão pela internet. Por isso eu te peço, Senhor, vá de encontro a cada coração, Pai. Vá de encontro a cada súplica nesta noite. Vá de encontro, Senhor, a cada sentimento, Pai, a cada coração, Senhor, trazendo alívio, Pai, trazendo, Senhor, a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Pai, revela-te a nós através da tua palavra, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que eu te peço. Há uma porção específica para esta noite, ó Pai, e nós precisamos desta porção. Nós almejamos por esta porção, Pai. Senhor, nós necessitamos desta porção. Então que sobre nós seja liberado, Pai, virtude, porque a virtude do Senhor sendo liberada sobre as nossas vidas, sobre este lugar, Senhor, porque Tu és aquele, Senhor, o Deus de perto e o Deus de longe, Pai. Senhor, o Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, que está presente e se faz presente. Obrigado ao Teu Santo Espírito que nos conduz à vida. Aleluia. Obrigada, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço pela Tua casa, pela Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra ela é declarada nos 2 evangelhos. Vocês conseguiram observar os detalhes? Pequenos detalhes, mas que nos acrescentam numa riqueza para a história, para a palavra declarada. É interessante que nós começamos a ler Mateus, o evangelho de Mateus. Ele fala desse centurião que precisava de uma cura para o seu servo, implorando a Jesus que curasse o seu servo. Quando nós vamos para o evangelho de Lucas, nós vemos um pouco mais de detalhes dessa passagem. Lucas era um médico. E Lucas, quando você ler o evangelho, quando você lê detalhes no evangelho de Lucas, você vê que várias passagens que também foram citadas em outros evangelhos, Lucas sempre traz um pouco de detalhe a mais, né? Talvez ele fosse um pouco mais observador, não sei. Mas cada um tem a sua forma de expressar, de falar, de declarar. Assim somos nós. Se nós pegarmos a mesma história, o mesmo contexto, eu tenho certeza que eu vou falar de um jeito, pastor Gilberto vai falar do outro, pastora Kátia do outro, Marcos do outro, e assim por diante. Porque o mesmo contexto, a mesma palavra, mas essências diferentes. Amém? Por isso que eu quis que nós lêssemos as 2 passagens. E nós vamos ver alguns detalhes a mais nessa passagem do evangelho de Lucas. Quando nós percebemos que esse centurião, ele não vai até Jesus, né? Esse centurião, ele não vai até Jesus, mas ele envia pessoas. Ele envia, a princípio aqui nós vemos até os líderes, né? Os líderes falando, olha só no versículo 4. Estes aproximando-se de Jesus lhe pediram com insistência. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Esses homens, esses líderes que foram enviados até Jesus, isso aqui partiu deles, porque nós não vemos depois o centurião usando essas palavras. Não é interessante isso? Então é tão tremendo, porque eles se aproximam de uma certa forma, tentando negociar com Jesus, para que Jesus atendesse o pedido de centurião, porque o centurião era uma pessoa que merecia. Já se sentiu assim? Às vezes vem pedidos de oração, pastora, pode orar por tal pessoa, ela não merece o que está passando, ela é uma pessoa assim ou assim. Nós colocamos palavras muitas das vezes, e esses homens fizeram isso. Eles falaram assim para Jesus: Jesus, olha, ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Eles tentando ali passar para Jesus, os líderes, né? Os líderes judeus usaram o princípio dessa demonstração. Vamos convencer Jesus para que Jesus cure o servo do centurião.
E depois nós vamos ver aqui, como nós lemos um pouco adiante, que não é esse sentimento do coração do centurião, porque ele mesmo, ele não se sentiu adequado, ele não se sentiu inadequado, e talvez um sentimento de vergonha, eu não sei, mas ele não teve coragem de ir até Jesus. E ele também, quando Jesus aceita o convite para ir curar o servo do centurião, quando vai chegando próximo da casa, quando nós vimos aqui, ele manda de novo pessoas dizendo: olha, não se incomode, Jesus, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Olha que tremendo isso. Todos em volta de um milagre, todos em volta de um pedido a Jesus, mas cada um expressa aquilo que está no seu coração. E ele vai quando, olha aqui no versículo: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Por isso eu não me julguei digno de falar pessoalmente com o Senhor. Só que aí o centurião, ele reconhece o seu lugar. O centurião, ele reconhece talvez o seu pecado, ou até mesmo ele reconhece o preconceito entre os gentios e os judeus. E ele se coloca nessa condição, ele dá um passo, né? Ele recua, mas a fé dele avança. Tem um princípio muito forte sobre essa palavra: o nosso posicionamento em fé. Nós não podemos oscilar em relação à fé, mas tem momentos que nós precisamos aprender com esse centurião a respeito da humildade. Senhor, não é porque eu mereço, Senhor, não é porque eu sou um líder. Ele ocupava uma posição de liderança. Ele ocupava uma posição. O centurião, na hierarquia militar romana, ele era ali o sexto na cadeia de comando. Tanto que depois ele fala para Jesus, ele fala assim: olha, eu tenho pessoas que se submetem à minha autoridade, e eu falo, e eles ouvem. Olha isso, que tremendo. Então esse homem, ele tem uma posição. Esse homem, ele está num lugar de posição. Ele tem um mérito, ele tem uma posição, mas ele não usa isso para colocar a sua necessidade diante do Senhor. Será que temos colocado os nossos cargos, as nossas posições, colocando diante da nossa necessidade para o Senhor? Será que estamos fazendo como esses líderes, né? Esses líderes judeus que usaram o princípio dizendo: Senhor, olha, ele é amigo do nosso povo, ele construiu a nossa sinagoga, Jesus, faz por ele. Ou será que nós estamos como o centurião: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, nem entra na minha casa, Pai, mas basta apenas uma palavra do Senhor para que esse contexto seja modificado. Isso é tremendo. Nos colocamos no nosso lugar de carentes e dependentes da graça e da misericórdia, mas não abrimos mão da nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que confessamos e daquilo que confiamos. Você está entendendo isso nessa noite? Aleluias. E ele diz assim: basta apenas uma palavra para que o teu servo seja curado. O centurião, ele era um oficial responsável por comandar, para dar ordens. Então por isso que eu falei que ele tinha um lugar, ele tinha uma posição, ele tinha um mérito. Mas ele não usa esse mérito para barganhar com o Senhor. E eu quero trazer essa palavra para você nessa noite, para que você pense, para que você entenda. Olha que interessante, Jesus, ele prontamente, ele responde a esse chamado. Ele prontamente, ele responde a esse chamado. Mas é tão interessante que Jesus traz um elogio um pouco à frente. Olha só, ao versículo 9, ao ouvir estas palavras, Jesus fica admirado. Porque diferente daqueles que seguiam a Jesus, Jesus fala que nem mesmo em Israel encontrou tamanha fé.
Então, diferente daqueles que estavam acompanhando Jesus, acostumados a estarem com Jesus, a vivenciar milagres, a clamar por milagres, agora está um homem fora do padrão, até mesmo diante de preconceito entre judeus e gentios, e Jesus o elogia dizendo assim: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. Aleluias. Jesus reconhece. E Jesus, não há um preconceito da parte de Jesus. Nós não vemos preconceito diante do mestre quanto àquela condição daquele homem. Por que será que o centurião? Nós vemos aqui que o servo dele era algo importante, era alguém importante para ele, mas ele não ousa de primeira mão ir falar com Jesus. Ele não se sente digno. Talvez ele se sinta envergonhado. Talvez ele reconheça como pecador. Mas ele diz assim: olha, Senhor, eu sou um homem sujeito à autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este: vá, e ele vai. E ao outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Aleluias. Ele consegue reconhecer aquele centurião, consegue reconhecer o seu lugar, a sua posição, uma posição que exige que ele exerça autoridade, mas ele também reconhece a autoridade maior, a autoridade suprema de Cristo Jesus. Embora não sendo um judeu, embora não acompanhando ali como muitos acompanhavam Jesus, ele reconhece o senhorio, a grandeza do Senhor, e ele toma posse através daquela fé. Ele não abre mão, ele não abre mão da fé. E isso é tremendo porque nos coloca num lugar devido, onde nós podemos dizer que eu diminua e ele cresça, aonde eu me diminuo, mas a minha voz em fé, ela é ouvida e ela é erguida. Tem lugar que você vai precisar diminuir, tem lugar que você vai precisar diminuir, mas saiba que ele cresça, ele venha crescer, e a tua voz, você não pode se calar. A essência do teu coração, ela precisa exalar uma fé, um tipo de fé. Somos ensinados nessa passagem, nesse texto, onde Jesus cura o servo do centurião à distância, porque ele não chega aí até o servo, mas nós somos ensinados que tipo de fé agrada o Senhor. Será que você pode pensar um pouquinho comigo nessa noite? Que tipo de fé que agrada o Senhor, que nós podemos olhar nesse texto? Que tipo de fé? Vamos pensar um pouquinho. Consegue pensar em algo? Que tipo de fé que agrada ao Senhor? E que Jesus, ele ouve, e aqui, como foi falado, ele se admira. Reconhecer o senhorio de Cristo, o seu comando sobre todas as coisas, diante daquilo que não vemos e muitas das vezes não conhecemos. Às vezes chega, nós fizemos um clamor aqui em pedido de oração. Às vezes chega pedidos de oração que você não sabe o que fazer nem o que dizer. Não é assim? Mas você ora. Por que que você ora? Porque você tem fé e você crê no Senhor. É por isso que você ora. Não é assim que nós oramos? Às vezes nós olhamos aos olhos naturais e não há resposta. Não há. Nós olhamos e procuramos algo para se basear, para falar. Eu sempre às vezes até demoro para responder, para não falar qualquer coisa. Essa semana, quando eu recebi o pedido de oração da Aline, que está internada, o pedido chegou até mim através do grupo de oração que a Renata, a Sil estão ali à frente, o grupo de
obsessão. E quando chegou até a mim, eu entrei em contato com ela. O Senhor me incomodou para entrar em contato ali com ela, porque o médico tinha acabado de passar e desenganado a vida da bebezinha. E ela falou: pastora, a minha filha é um fruto de um milagre. Nós não podíamos engravidar, e agora nós já estamos com a gestação avançada. Só que teve muitas complicações e eu estou aqui internada. Que o Senhor faça a vontade dele, mas eu creio. Ela falou: eu creio no Deus do impossível. E naquele momento eu falei: vamos estar assim orando, porque nós também cremos. Quando você se junta a alguém para orar, você precisa crer, mas você também precisa confiar que o melhor do Senhor, a decisão é dele, e ele, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Amém? E ali nós oramos, e o diagnóstico tinha sido muito ruim. Então, esse centurião fala que o servo dele estava muito doente, estava numa situação muito difícil, mas ele conhecia sobre Jesus, e ele manda pessoas até Jesus para falar com Jesus, em favor daquele servo, que era alguém de muita importância para ele. É interessante que ele não vai, mas ele exerce a fé. Eu quero que você pense a respeito disso. Tem momentos que nós não temos o que fazer com as nossas mãos. Tem momentos que nós não temos o que fazer, como determinar. Mas ainda que nós estejamos num lugar sem acesso, você pode exercer a sua fé. Da onde você está, da onde você estiver, do teu travesseiro, você pode exercer a tua fé. No trânsito, você pode exercer a tua fé. Em oração, em adoração, você exerça a fé todos os dias. Não deixe que a chama da fé venha se apagar, porque quando eu não puder fazer nada, quando eu não tiver nem em palavras para me expressar, eu posso aprender como esse centurião. Reconheço meu lugar de impotência e dependência, mas eu declaro: Senhor, eu creio, e basta apenas uma palavra para que tudo seja modificado. Isso é muito forte. Basta apenas uma palavra, oh Senhor. Quantas vezes você já orou assim? Que o Espírito Santo traga memória a você nessa noite. Quantas vezes você já orou assim: Senhor, eu não posso fazer nada. Senhor, eu não posso resolver essa situação. Senhor, eu não posso pôr a mão nisso. Mas Senhor, basta apenas uma palavra para que todo esse cenário seja modificado. Quantas pessoas já orou por você e você nem imagina? Coração endurecido, resistente, aprisionado. E pessoas orando por você e dizendo: Senhor, eu não posso ajudar ela, eu não posso ajudar ele, mas basta uma palavra tua, com uma voz de comando, Senhor, para que ele seja resgatado das trevas, para que ele seja resgatado do abismo. Você é fruto de oração. Aleluias. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor. Somos frutos de oração. Jesus não para questionar, porque um disse: Senhor, ele merece, o outro porque não veio. Deve alguém ter pensado assim: ele quer milagre e nem foi até Jesus. Ele nem foi até Jesus, quer milagre. Diferente da mulher do fluxo de sangue, que rompeu a multidão para tocar na orla de Jesus. Mas a minha parte, a tua, não é para olhar como que o outro faz, como que o outro busca pelo milagre. A minha parte, a tua parte é crer, confiar, aleluia, exercer a fé. Como o outro faz, como o outro reage, como o outro adora, não diz respeito a mim, porque ele que vê tudo, ele conhece e conhece todas as coisas. Tem uns que a oração e a adoração é mais extravagante, outros são mais tímidos, mais ali, mas aquele que sonda coração, conhece a tua essência, sabe o que está por trás
você, quando você não consegue nem orar direito, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele leva até o Pai, com gemidos inexprimíveis, a tua oração, quando falta forças, quando talvez só as lágrimas. Para você que está chegando um pouco, eu quero dar uma pausa aqui, 1 segundo nessa palavra, e dizer para vocês que estão chegando, conhecendo um pouco agora do Ministério Sarame, nós temos alguns princípios da palavra do Senhor que procuramos seguir e viver, alguns pilares que nos sustentam na nossa fé, e o primeiro dele é a palavra. Nós damos muita importância para a palavra, porque a palavra é o nosso alicerce. Semana passada teve um estudo bíblico abençoado, Profetas Menores, foi com Ageu, Profetas Menores, sobre Ageu. E eu me lembro que o irmão César falou uma frase que ficou na minha cabeça. Ele dizia assim: você quer viver prosperidade? O primeiro passo para viver prosperidade é o que, pastora Kátia? Fechar a porta para o mal. Fechar a porta para o mal. Quer prosperidade? Feche a porta para o mal. Nós preservamos e nós buscamos pela palavra. É por isso que você vai ver nos dando prioridade para a palavra, buscando, incentivando ao estudo da palavra, porque nós cremos nessa palavra como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando podemos estar aqui reunidos e quando não podemos, temos que estar às vezes em casa, ou mesmo quando a igreja ficou fechada, ou até mesmo a igreja perseguida que precisa se reunir em secreto. Eu creio nessa palavra. Essa palavra é que nos traz fundamento. Essa palavra que te dá sustento quando ninguém te vê. Essa palavra que te dá apoio quando você não consegue ligar para ninguém. É essa palavra. E peça para o Espírito Santo, porque Ele traz a memória. Você às vezes lê, medita, não entende muita coisa. De repente você está passando por uma situação, o Espírito Santo te constrange e diz: vai lá para tal palavra. Aí você começa a ler, e aquilo começa a ser renovado, o teu espírito sendo renovado, a força do Senhor, a alegria do Senhor é a tua força, e aí você se levanta na força dele. Por isso que nós prezamos muito pelo estudo, pela conexão, pela palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade, por esse privilégio. Quantas Bíblias nós temos em casa? Eu tenho certeza que você tem, olha, no mínimo 2 Bíblias na tua casa. Nós temos muitas Bíblias, não é assim? Mas quando nós ouvimos falar da igreja que passa pela perseguição, às vezes eles têm, sabe o quê? Apenas um evangelho. Eu conheci um missionário da Índia que ele se converteu apenas com um evangelho, porque não tinha a Bíblia toda, não tem acesso à Bíblia toda. E nós temos Bíblias de capas, de estudo, de tudo quanto é forma e jeito. E eu louvo a Deus por isso. Mas faça o uso da palavra, porque ela é a tua. O que Efésios fala? Ela é a tua o quê? A palavra é o quê? A tua espada. Você não é soldado? Tem soldado aqui nessa noite? Glória a Deus, soldados de Cristo. A palavra é tua espada, é tua ferramenta. Não pode faltar na caixa de ferramenta, lembra? Segundo, como é difícil. Se a palavra, você ali preservar a palavra é difícil. Louvor, adoração, entrega, meu Deus, é a nossa oferta. E oferta a gente derrama, oferta a gente entrega, oferta a gente derrama. Aquela mulher, o Senhor me faz me lembrar daquela mulher do vaso de alabastro. Pegou a sua melhor oferta, derramou aos pés de Jesus. Oferta você entrega, oferta você derrama, com o coração às vezes doído. Nós buscamos estar em adoração, louvor, adoração, e é uma batalha constante. Por quê, pastora? Porque o louvor é a nossa oferta, é a nossa entrega, é quando adoramos, quando nos derramamos, seja com lágrimas, seja com canções, seja com instrumentos.
seja no teu banheiro. Adoração. Nós falamos, Senhor, Pai, nosso desejo é te adorar, Senhor. Adoração como oferta genuína. Apocalipse 4:11. Quero ler apenas um versículo. Olha o que diz: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Quando eu adoro ao Senhor, seja com o meu louvor, com as minhas lágrimas, com a minha canção, com o meu instrumento, com a minha alegria, com o que você é, com o que você tem, você está reconhecendo a grandeza dele, a soberania dele. Você reconhece que é para ele, por ele são todas as coisas. Então você entrega a tua oferta no quarto, na sala, no trânsito, na igreja, aqui em cima, aí onde você está, na porta. Aleluias. E terceiro, os pilares. Para você que tem nos conhecido, chegando a nos conhecer um pouco do Ministério Sarem, nós buscamos por isso cada dia, dependente da misericórdia do Senhor, porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Você vai me ver falando muito sobre as emoções. Você vai me ver falando muito sobre emoções à luz da palavra. E você pode perguntar para mim, pastora, por que é tão importante essa questão, a educação emocional na igreja? Por quê, pastora? Tem pessoas que vêm para cá através do projeto Casa de Barro, que é um projeto cuidando das suas emoções. Tem pessoas que vêm através do Ministério Sarem diretamente, mas aqueles que vêm através das emoções. Por quê? Porque nós acreditamos que quanto mais nós nos aprofundamos em nossa capacidade emocional e buscamos desenvolver isso, nós podemos produzir frutos e nós podemos ser ajudados e ajudar os outros. À luz da palavra. A luz da palavra. Por que, pastora, que as emoções é tão importante? Porque nós nos relacionamos entre nós. Nós nos relacionamos entre nós. Há um relacionamento. E os nossos relacionamentos, eles falam por si. E quando áreas na minha vida que eu tenho dificuldade, eu levo aquela dificuldade pendente para o meu relacionamento. Então a importância das emoções serem desenvolvidas e ser ali, trazer a luz da palavra é muito importante, porque nos ajuda a enfrentar os conflitos. Conflitos de relacionamento, conflitos de amizade. Ou é porque dentro da igreja não tem conflitos? Aqui dentro não tem conflitos? Você pode até não falar, mas o Senhor conhece os nossos corações. Amém? Então nós buscamos trabalhar a luz da palavra. A palavra como fortalecimento, como direcionamento, como fundamento, como alicerce. Adoração como oferta ao Senhor. E educação emocional para nos trazer um pouco à luz da palavra, um gerenciamento das nossas emoções. Eu creio nisso. Eu sou fruto disso. São ferramentas que o Senhor trouxe para a minha vida através de dores. Porque preste atenção, quando uma pessoa não está bem, você já foi visitar alguém que não estava bem? Por um motivo de depressão, alguma situação, e você tentando convencer ela a sair, porque o dia está lindo lá fora, você tentando convencer ela a ir para o shopping, porque tem muitas coisas para fazer, um passeio. Já tentou fazer isso com alguém que não está bem e não quer sair de casa, nem se levantar da cama? Não é difícil? Você mostra o dia lindo, você fala, eu vou com você, e às vezes você não consegue tirar aquela pessoa da cama. É assim, não é?
Então, as emoções, a palavra fala que nós temos corpo, alma, espírito. Então as nossas emoções, elas também precisam ser tratadas à luz da palavra. Uma vez que o meu espírito, automaticamente, quando eu aceito a Cristo, o meu espírito ele vivifica. Porém a minha alma, ela precisa ser tratada. Estão entendendo? Então tem muitas pessoas me perguntando: pastora, por que o projeto Casa de Barro? Por que o trabalho com as emoções? Porque eu acredito que é fundamental nesse processo de crescimento, de gerenciamento de emoções, nesse processo de você estar bem para ajudar os outros e não apenas arrastarmos todos os nossos problemas. E nós aprendemos a dar um significado importante às nossas vidas, numa vida prática, diária. Esses dias conversando até com o Andrews, hoje ele veio com a esposa dele e com as 2 filhinhas, Deus abençoe grandemente. Conversando com ele, eu falei: Andrews, nós precisamos e buscamos por esse processo, porque o nosso propósito não é apenas, talvez você não concorde com isso, e eu respeito você se você não concordar, mas o nosso propósito não é apenas levar o outro a conhecer Jesus, mas ensiná-lo a andar com Jesus. Amém? Numa vida prática, numa vida diária. Esse tem sido o nosso propósito. Que você possa orar por nós, porque somos carentes e necessitamos da graça do Senhor. Salmo 103, o salmista diz, versículo 1: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Você pode adorar Ele com o seu corpo, com o seu espírito, em espírito e em verdade, mas também com a sua alma. Você sabia que a alma é melindrosa? E vai ter dias que ela vai falar: eu não quero, eu não estou bem, eu quero ficar aqui. A alma é melindrosa. O Senhor usou essa palavra para que eu entendesse. Filha, a alma é melindrosa. Ai, não, ai. Entende? Então você precisa se submeter e falar: não, vamos embora. E o propósito é que nós todos possamos estar nessa comunhão. Eu já estou encerrando. Eu quero fechar voltando aqui para esse servo que foi curado através da fé exercida do centurião, que declarou, não teve coragem, ousadia, sentiu vergonha, reconheceu que era pecador, não teve coragem de ir até Jesus, mas enviou servos. E quando Jesus se prontificou altamente para ir curá-lo, quando já estava chegando próximo à sua casa, ele manda servos de novo dizendo: Jesus, não precisa se preocupar, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra tua para que essa situação seja modificada. Isso me faz lembrar que lá em Hebreus fala que o Senhor, todas as coisas é sustentado pelo poder da palavra do Senhor. Hebreus 1:3, todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra. Me faz lembrar lá em Gênesis, quando a Bíblia começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, não era assim? E que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Mas que ele disse assim: haja. Uma voz de comando foi liberada e o universo foi construído. Uma voz de comando foi dada, e aqueles homens, quando chegaram de volta em casa, o centurião tinha sido curado. Ei, a voz de comando é dele. Basta apenas uma palavra de comando para que ele venha entrar nesse profundo que você está vivendo, onde você olha e não tem recurso, não tem solução, não tem mais estratégia nem nada. Você pode começar a orar assim nessa noite, juntamente comigo, como o centurião fez: Senhor, eu não sei por onde começar, eu não tenho acesso a tal coisa, mas basta apenas uma palavra. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, e eu quero que você pense em áreas na tua vida que a tua mão não alcança, que a tua voz não chega. Tem situações, pastora Kátia, que a nossa voz não chega. A gente tenta dar conselho, a gente tenta falar e influenciar, mas não funciona. Eu quero que o Espírito Santo traga a tua memória nessa noite áreas profundas que a tua mão não alcança, que o teu coração não alcança, mas você vai clamar: Senhor, basta apenas uma palavra. Não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é por causa de uma posição que você está, que você se encontra. Aquele homem entendia muito bem
sobre autoridade. Ele entendia: ei, autoridade você exerce, mas você se submete. É uma mão dupla. Não tem como você exercer autoridade se você não se submete à autoridade. Então nessa noite eu quero te encorajar. Você vai orar e vai dizer: Senhor, sabe aquela área da minha vida, a minha mão não chega, as minhas palavras não tocam, é terra ferida, é lugar seco, é lugar de sequidão, de vergonha, eu não sei, mas basta apenas uma palavra tua e essa situação será modificada. Basta apenas uma palavra tua e a esterilidade cairá por terra. Basta apenas uma palavra tua e a multiplicação virá daquilo que você tem. Você que tem sido frustrado, esperando aquilo que não conseguiu, olhe para as tuas mãos com os olhos de fé, porque nas tuas mãos já tem a semente que você precisa. Fecha os teus olhos, começa a falar com o Senhor. Apaga a luz, meu bem, aqui por favor. Começa a falar: eu quero aquele lugar que você não acessa. Eu quero que você pense e traga à memória aquele lugar que você já foi diagnosticado sem condições, aquele lugar que os médicos desenganaram, aquele lugar que não tem mais vida, aquele lugar deserto, aquele lugar de morte, de sentença de morte. É nesse lugar que você vai levantar e vai dizer: Pai, apenas uma palavra tua e haverá um grande reboliço. Apenas uma palavra tua. Quando o Senhor falou para Ezequiel: profetiza, homem, profetiza sobre esse vale. Ei, você tem olhado para o vale e tem se acomodado com esse vale. Você tem olhado para essa situação e tem falado: não tem jeito não. Você é boca profética e o Senhor manda te dizer: profetiza, porque haverá um som do céu que moverá as águas ao teu favor e vai trazer a altura das tuas mãos. Porque quando Deus traz a bênção, Ele traz a altura das tuas mãos. Cadê os meninos? Vem para cá, vamos louvar. Vem louvar, faz um fundo, alguma coisa que vocês quiserem fazer. Vamos orar, vamos orar. Oh, aleluias. Pai, eu não conheço os teus filhos. Eu não conheço, Pai, eu conheço aquilo que eles me apresentam, um pouco daquilo que eles colocam diante de mim, mas o Senhor conhece. Pai, eu não conheço aqueles que estão pela internet, a maioria. Pai, essa programação tem chegado a muitos lares, essa programação tem chegado em pessoas na estrada, essa programação tem chegado em pessoas até em outros países. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece. Pai, aquele centurião, ele nem foi até o Senhor, porque ele se sentiu, Senhor, envergonhado, ele se sentiu constrangido. Mas o teu amor ultrapassa todo constrangimento. O teu amor, Senhor, ultrapassa toda barreira. E aquele homem, Pai, aquele pedido diante daquela cura, daquele servo que estava extremamente doente, foi atendido, porque ele creu, e ele confiou, e ele exerceu a fé. Pai, que nessa noite nós possamos, ó Pai, declarar e profetizar, Senhor, sobre cada vale de osso seco, sobre cada esterilidade, sobre cada dificuldade. Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, porque tem coisas que nós podemos nos levantar e colocar a nossa mão e tentar alguma coisa, mas chega um certo ponto que você não tem mais como atravessar. Chega um certo ponto que você não tem mais como fazer. E é nesse momento, Pai, é nessa causa, é nessa esterilidade, é nessa escassez que eu quero pedir que o Senhor venha. É nesse diagnóstico, Pai, eu quero pedir que o Senhor venha, Pai. Basta apenas uma palavra do Senhor, basta apenas uma palavra de comando, para que haja cura, para que haja multiplicação, para que haja salvação. Basta apenas uma palavra dele, para aquela vida que você está orando, ele venha cercar com laços espirituais e resgatar esta alma para ele. Basta apenas uma voz, basta apenas a tua voz, Senhor. E essa voz é a voz de comando, é a mesma voz que estava em Gênesis, quando disse: haja e houve luz, haja e houve separação das águas, haja e houve a divisão, haja e houve tudo que
que era necessário. E é sobre esta palavra, como é declarada lá em Hebreus, que sustenta todas as coisas. É sobre esta palavra que eu libero, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que haja unção, que haja renovo, que haja restauração, o começo de um novo tempo, por uma palavra de ordem. Nós estávamos nos preparando até mesmo para fechar, ninguém sabia, Senhor, a pandemia veio, muitos lugares fechando, e eu na dispensação dizendo: Senhor, será que nós vamos fechar? E aí bastou uma palavra do Senhor de comando para que nós estivéssemos nesse lugar. Eu não sei até quando nós vamos estar aqui, mas eu declaro, Senhor, que o teu propósito seja cumprido e estabelecido neste lugar, sobre cada vida, Pai. Venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre nós, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, visita as nossas crianças, visita, Senhor, as nossas crianças, visita os nossos lares, visita os casais, ó Pai, visita relacionamentos familiares, visita amizades, ó Pai, visita alianças que se perderam ao longo dos anos, ao longo dos meses, ó Pai, ao longo dos conflitos. Visita, Pai, visita cada filho, cada filha nesta noite, Pai. E eu te peço, Senhor, sobre a tua palavra, Pai, sobre a tua palavra. Uma certa ocasião Daniel orou, e Daniel pedia algo, e ele reconheceu: Senhor, isso que eu estou pedindo não é firmado na minha justiça própria, porque eu não tenho, mas é firmado nas tuas muitas misericórdias. Peça para o Senhor o que você está pedindo, coloque diante dele o que está sendo colocado, mas declare que não é por conta da tua justiça própria, nem por conta da tua posição, mas é por conta das misericórdias dele, que são abundantes dia após dia. Assim eu te louvo por este olhar, eu te louvo, Pai, por cada um que faz parte dessa equipe, pelos intercessores, os de fora, os de dentro, aqueles que são semeadores, Senhor, dessa obra, e aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, em busca de algo maior, como foi declarado no domingo passado, Pai. O risco, Pai, o risco que se corre, mas o propósito é maior, e o nosso propósito é de juntos adorarmos e exaltarmos o teu nome, levar o Senhor Jesus a vidas, mas também ensiná-los a andar e viver com o Senhor dia após dia. Essa é a minha oração nessa noite. Seja abençoado a tua vida, a tua casa, os teus planos e projetos. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos adorar a Ele com o nosso coração. Rasga o teu coração nessa noite e adore a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Jesus, recebe a nossa adoração como oferta ao Senhor, como oferta agradável nesta noite, em nome de Jesus.